Sabe, existe um texto que, há milênios, funciona como um verdadeiro farol em tempos de incerteza, uma fonte de conforto, de coragem. É claro que estamos falando do Salmo 91. E olha, independentemente da crença de cada um, a força poética dele e as suas promessas de proteção são impressionantes. Hoje a gente vai mergulhar nesse texto antigo para entender como ele constrói essa mensagem tão poderosa de segurança, verso por verso. E o Salmo já começa com uma imagem que é, assim, pura poesia e mistério, né? Esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. A linguagem aqui ela não está falando de um lugar físico que a gente pode visitar. É mais sobre um estado de espírito, sabe? Um lugar de profunda intimidade e segurança que, segundo o texto, está ali disponível para quem escolhe permanecer ali. E essa ideia de escolher permanecer já nos leva direto para o alicerce de tudo. O que o Salmo está mostrando é que essa proteção extraordinária que ele descreve, bom, ela não é um acaso. Ela é construída sobre uma base muito, mas muito específica, a confiança. E é aqui que está o ponto de virada. O tom muda completamente. Deixa de ser uma descrição geral e vira uma declaração pessoal, sabe, em primeira pessoa. É alguém dizendo em voz alta, meu refúgio, meu Deus. E dentro da lógica do Salmo, é exatamente essa afirmação de fé, essa escolha consciente de confiar que ativa, bota toda a engrenagem para funcionar. E as palavras usadas aqui são incríveis, muito visuais. Pensa só, refúgio. Isso traz aquela sensação de um abrigo, né? Um lugar aconchegante para se proteger de uma tempestade. Já baluarte, por outro lado, isso é um termo militar. É uma muralha, uma fortaleza que não dá para derrubar. O que isso quer dizer? Que a segurança prometida tem essa dupla natureza. Ela é, ao mesmo tempo, acolhedora e indestrutível. Mas, atenção, este texto não ignora a realidade. Longe disso. Ele encara de frente os perigos do mundo, reconhecendo todas as ameaças, tanto aquelas que a gente pode ver, quanto as que se escondem nas sombras. O texto usa metáforas que eram muito concretas para os medos da época, mas que, vamos combinar, continuam super atuais. O laço do passarinheiro, por exemplo, isso simboliza as armadilhas ocultas, as traições, aqueles planos que a gente nem imagina. E a peste perniciosa, bom, essa é exatamente o que parece. Doenças, epidemias, as ameaças à nossa saúde que podem devastar comunidades inteiras. E a lista só aumenta, criando o que parece ser um mapa completo dos medos humanos. O terror noturno. Isso representa a ansiedade, aquilo que nos ataca na escuridão. A seta que voa de dia é o perigo claro, visível, repentino. Já a peste nas trevas e a mortandade ao meio-dia cobrem todo tipo de doença e calamidade que pode surgir a qualquer hora do dia ou da noite. A mensagem é bem clara. Parece que não há lugar ou momento a salvo do perigo. E aí a escala desse perigo se torna épica. O salmista pinta um cenário de caos total, com 1000 caindo de um lado E outros 10.000 caindo do outro. A imagem é de uma calamidade assim avassaladora. E aí, bem no meio desse cenário de destruição total, vem a promessa. Uma afirmação curta, direta e absurdamente poderosa. O contraste é brutal. Porque no meio do caos generalizado, a promessa é de segurança individual e absoluta. Certo? Então o perigo é real e é imenso. Mas como exatamente essa proteção prometida funciona na prática? O Salmo continua e agora ele usa mais imagens fantásticas para descrever essa defesa. E de novo, a gente vê aquela natureza dupla da proteção. De um lado, tem a ternura de ser coberto por penas, sabe, protegido sob asas, uma imagem de cuidado quase maternal. Do outro lado, a verdade divina é descrita como pavês e escudo, que são equipamentos de guerra pesados, feitos para aguentar os ataques mais violentos. E a proteção então se torna ainda mais específica e ativa. O texto descreve que não é só uma barreira passiva, sabe? É uma guarda pessoal. Anjos recebendo ordens diretas para garantir a segurança em todos os caminhos, ou seja, em cada passo da jornada da vida. E essa lógica fica muito clara aqui. Para cada tipo de perigo, o Salmo oferece uma resposta específica. Contra o risco de tropeçar em pedra, seus pequenos acidentes, os erros do dia a dia, a promessa é de suporte. Já contra ameaças bem maiores, predatórias, como o leão e a serpente, a promessa muda. Vira uma promessa de domínio, de vitória. E é agora que a gente chega no clímax dramático do Salmo. Acontece uma mudança fundamental na narração, uma que eleva as promessas a um patamar de autoridade completamente novo. Pensa bem, até aqui era o salmista falando sobre as promessas de Deus.
De repente, a voz do texto muda. É como se a própria fonte divina tomasse a palavra para confirmar tudo o que foi dito antes. Essa troca de narrador é um recurso literário poderosíssimo que torna a garantia final algo incrivelmente direto e pessoal. E é nessa fala direta que a razão para toda essa proteção é revelada. O texto não fala de mérito, de rituais ou de sacrifícios. A condição é um relacionamento, apegar-se com amor, conhecer o meu nome. É sobre uma conexão íntima. E essa, segundo o Salmo, é a chave que libera todo o resto. E a partir dessa relação, as promessas finais são listadas, e elas vão muito, mas muito além da simples proteção. Elas falam sobre ter a certeza de uma resposta ao chamar, de sentir presença nos momentos de angústia, de receber livramento e honra, ter uma vida longa e, por fim, alcançar a salvação. O Salmo, então, se encerra com essa promessa de plenitude total. A palavra saciar, usada aqui, significa satisfazer por completo, sabe? Até transbordar. É a promessa de uma vida que não é apenas longa, mas cheia de propósito, e que culmina na experiência máxima da salvação. No fim das contas, depois de percorrer essa jornada, o Salmo 91 deixa uma questão no ar que ecoa através dos séculos. Em um mundo tão cheio de perigos, visíveis e invisíveis, onde é que a gente busca refúgio? O texto oferece a sua resposta, claro, mas a pergunta, essa permanece para cada pessoa refletir.